pouco com essa imagem, né, que eu acho ela tocante, ela na realidade não tem exatamente a ver, não é uma imagem de Páscoa tradicional, né, mas é uma imagem de cuidado com o nosso planeta. E eu acredito que, para mim, assim, o que está acontecendo hoje no planeta, né, o que está acontecendo com a gente, esse momento histórico, ele tem a ver com uma coisa de cuidado. É a minha opinião, é a minha forma de ver, né? Então, um momento onde temos que aprender algo sobre o cuidado com a vida nesse planeta. Acho que nós vivemos muito tempo, o ser humano viveu como se fosse o dono do planeta, o proprietário do planeta, né? E hoje a gente está com esse vírus, né? Que é uma coisa invisível, que a gente não pode ver, mas que ele nos toma e ele muda a cultura humana, muda a forma de a gente ver o mundo, nos coloca no lugar de parte de uma totalidade e não mais como essa onipotência de se sentir dono dessa totalidade, né? Então a gente está num momento de esgotamento de recursos naturais, num momento de desigualdade social extrema, né? E a gente teria, hoje a gente vê que a tecnologia poderia estar dando a favor do nosso planeta, a favor da vida, e a gente tem usado tanto a tecnologia para nos afastar dessa vida e nos afastar do planeta em si, né, das relações que existem nele. Então, por isso que eu usei essa imagem, né, uma imagem de diversas culturas, com várias simbologias, dentro dessa questão da espiritualidade, todos cuidando desse planeta com uma imposição de mãos, né? Então, fica como uma mensagem inicial. Então, eu gostaria de falar um pouquinho da Páscoa, né? Como trazendo ela lá para a antiguidade, né? Para os nossos os primeiros tempos da humanidade, para a nossa ancestralidade, porque a Páscoa ela coincide, e não é por acaso, né, com a primavera no hemisfério norte. Então, a Páscoa ela é uma celebração que se dá originalmente, né, com esse nome Páscoa, né, ela se dá no hemisfério norte, que é onde agora está a primavera, está vindo a primavera agora. A gente está entrando no outono, mas no hemisfério norte está se entrando na primavera. E eu sei que a gente tem, assim, por exemplo, o pessoal do Pará, né? Na realidade, não tem as 4 estações e tudo. Então, a gente vê o hemisfério norte como tendo as 4 estações, como é agora aqui no sul, né, do Brasil, mas justamente o contrário do que acontece no Brasil. Como a gente importou, né, graças ao colonialismo europeu, a gente importou uma série de fatores culturais para a América do Sul, né, para o sul do planeta. Então, nisso veio as celebrações. E a celebração da Páscoa coincide com a primavera e tem a ver com o simbolismo da primavera, né? Mesmo que a gente esteja vivendo aqui ao contrário, exatamente o momento contrário, que é o momento de começar a se fechar, de desapegar, que tem a ver com o outono, né? É o simbolismo do outono. Mas, na realidade, por exemplo, as forças que movem as plantas, digamos, os animais, que estão ligados diretamente à natureza, por exemplo, na primavera, o desabrochar das flores ou a perda das folhas no outono, isso incide fortemente sobre a natureza em si. No caso de nós, seres humanos, né, a natureza incide sobre nós, mas a questão simbólica da mensagem que passa, mesmo que a gente não esteja nesse tempo da primavera no sul do planeta, assim, o simbolismo que representa a Páscoa pode nos servir também.
E eu acredito que nesse momento que a gente está vivendo, essa reflexão é importante. A gente teve, antes da Páscoa, se faz uma quarentena, né? E a gente está em quarentena. Então, eu acho muito coincidente, muito interessante ser justamente nesse período que a gente entra em quarentena. Né? A palavra Páscoa, ela quer dizer passagem. A origem, a etimologia da palavra quer dizer passagem. Né? Então, todas as tradições que têm a ver com essa passagem, né, vão ter algum tipo de celebração relativa a essa passagem. No caso dos judeus, essa passagem representava a Páscoa, né? A palavra Pesha, né? Passagem, eu acredito que se pronuncia assim. Se eu estiver pronunciando errado e alguém souber melhor a pronúncia, me diz. Né? Mas essa né? Passagem. Então, primordialmente, essa passagem seria a passagem, o final do inverno, que é um período de reclusão, para um desabrochar, né? Um sair dessa reclusão e ir para a manifestação da vida, a criação da vida. Os nórdicos, né, eles tinham uma deusa que se chamava Ostara. Né? Essa deusa era uma deusa da primavera. E, por um acaso, o símbolo dessa deusa era o ovo e os coelhos. Né? Por que o ovo e os coelhos? Porque o ovo representava esse renascimento, né? Essa coisa de renascer, que é característica dessa passagem. Né? Então, esse período de reclusão que representa o inverno, né, como um período onde a gente está mais contido, está mais interiorizado, para um período onde esse ovo se manifesta, se abre, né? Então, o ovo representa justamente isso, essa oportunidade de renascer. E depois o coelho, sendo um animal super fértil, né? Que tem vários filhotes ao longo do ano e se reproduz muito rapidamente, também como um símbolo de fertilidade dessa deusa. Tá? E não é por acaso, então, vocês veem como a gente pode tirar de algo tão antigo alguns símbolos que a gente usa hoje. Né? Então, o ovo e o coelho, onde é que vem essa representação do coelhinho da Páscoa, né? Dos ovos de chocolate, é justamente vem dessa deusa. Na época onde essa deusa era venerada, então os nórdicos começam, dentro dessa passagem, na passagem da primavera, onde existia a festa dessa deusa, se usava de pintar ovos de galinha, né? E ovos de pato para presentear as pessoas para celebrar essa passagem. Né? Então, os nossos ovinhos de Páscoa vêm daí. Bom, se a gente vai pensar em termos de astrologia, né? A astrologia ela também tem a ver com o hemisfério norte, e o primeiro signo do zodíaco é o signo de Áries. Né? O signo de Áries ele tem como simbologia o carneiro. Né? E é muito interessante isso. O carneiro ele simboliza o impulso inicial, né? O ir para o mundo, o abrir espaço, que é toda a questão desse momento, né? Ele abre o espaço para essa passagem, ok? E é interessante, né? Porque o período de Páscoa ele coincide justamente com o período do signo de Áries. Né? Então, a Páscoa ela pode ser celebrada até o dia 25 de abril, porque ela tem uma variação, né, de quando ela é celebrada. E o signo de Áries vai até o dia 21 de abril. Então, é interessante, né, que tem essa coincidência dessa época e a representação é a mesma, né, porque o signo de Áries tem a ver com o início da primavera. Ele vai ser a força inicial, o impulso inicial que significa a própria primavera. Né? E é interessante também, né,
porque essa simbologia do carneiro, e depois a gente vai ver ela se repetir ao longo de toda a simbologia da Páscoa, né? Num certo momento, já não como um carneiro, né? Mas como o cordeiro, ok? Então, o cordeiro é um carneiro mais jovem, um carneiro recém-nascido, é um carneiro que vem com toda essa inocência ao mundo abrir esse espaço, né? Então, é bem interessante essas coincidências, né? A Páscoa, ela, na época, no concílio de Nicéia, né, que foi o concílio que o imperador Constantino conclamou para definir as regras do catolicismo, né? Ali se decidiu, porque tinha não se sabia muito bem exatamente a data da Páscoa, né? Então, foi no Concílio de Nicéia que se decidiu, né, que teria a ver com o calendário lunar, né? Então, geralmente, a Páscoa ela vai coincidir com um período de lua cheia. A Páscoa, possivelmente antes de haver a saída do povo judeu do Egito, né? O ritual da Páscoa para os hebreus possivelmente fosse um ritual de celebração da primavera, né? Com a passagem, com a libertação do povo hebreu no Egito, né? Do Egito, da tirania do faraó, e a passagem pelo Mar Vermelho, né? Então, a Páscoa passa a ser uma celebração desse fato histórico, né? Que para os judeus, além de um fato simbólico, é um fato histórico, né? Então, existe justamente a Páscoa representa essa passagem, né? Pelo Mar Vermelho, né? Essa abertura, essa possibilidade de fuga e para encontrar a terra dos hebreus, né? A terra prometida. Então, na realidade, a Páscoa ela passa a ser um momento onde é celebrado justamente essa passagem, né? Mas, por outro lado, então, os hebreus também eram convidados nessa época a celebrar justamente um carneiro, né? Esse carneiro, ele tinha que ser um carneiro absolutamente perfeito, né? E toda a carne dele deveria ser consumida na noite de Páscoa, não podia sobrar nada. O ritual era o seguinte: na casa onde era sacrificado esse carneiro, as casas dos hebreus se tomava o sangue do carneiro e se marcava as casas, porque significava que o primeiro ritual que foi feito nesse sentido, né, as casas marcadas com esse sangue eram casas onde Deus iria proteger o primogênito de cada uma dessas casas, porque diz a tradição, né, que Deus mandou uma praga ao Egito, né, onde todos os primogênitos iriam morrer. Então, quando Deus visse que nas casas onde havia esse sangue do carneiro, isso significava que ali havia alguém do povo escolhido por ele. Então, ele não sacrificaria esse primogênito, ok? Então, também a palavra passagem aqui quer dizer salto. A casa seria saltada, né? Não seria ali, esse primogênito seria poupado. O cordeiro como esse símbolo, né, de pureza, né? Ele tem que ser um cordeiro, geralmente o cordeiro sacrificado, é um cordeiro macho, né? Absolutamente perfeito, né? E absolutamente puro, né? Os cordeiros, então, dentro da religião hebraica, né? Na antiguidade, na época do Templo de Israel,
eles eram sacrificados, né, para relembrar essa passagem e também esse ritual de salto, né, onde os judeus seriam escolhidos. Então, na época da Páscoa, né, justamente nessa época, os hebreus se dirigiam a Jerusalém, né, e faziam um sacrifício do cordeiro no templo de Jerusalém, e com essas características, que toda a carne deveria ser consumida, né? Era um ritual, né? Um ritual para recordar essa passagem, essa fuga do Egito. Né? Bom, o que acontece com a queda do templo de Jerusalém, né? Com o fim desse período, já não era mais possível celebrar dessa forma. Então, hoje, os hebreus celebram de outra forma, né? Já não mais com sacrifício de carneiros. Mas na época que Jesus nasceu, né, era essa forma. Porque a gente vai ver que na última ceia, justamente, um carneiro que Jesus vai ter na mesa, né, de celebração da Páscoa. Então, é interessante para a gente entender a simbologia católica, a gente entender que o cordeiro, era sacrificado na época da Páscoa no Templo de Jerusalém. Aqui, então, a gente entra na simbologia do catolicismo, né? Do cristianismo. Então, onde Jesus é o cordeiro, né? E é ele que vai ser sacrificado. Então, existe essa passagem, né? Onde esse ser jovem, né? Jovem como cordeiro, né? Ele sofre o sacrifício, ele deve morrer para renascer, né? Ele deve morrer para fazer a passagem. Então, a gente já entra aí na simbologia do cristianismo, onde essa passagem, né, que simboliza uma nova energia em ascensão, ela é materializada na presença da presença divina desse homem, né? Então, na realidade, Jesus, ele vai representar todo esse processo histórico também, né? Dentro da simbologia do catolicismo. O que significa a Páscoa, na realidade? Que época é essa? Ela é uma época de renascimento. Né? Mas para que haja esse renascimento, é uma época de sacrifício também. Então, esse sacrifício, muitas vezes, ele é representado pela quarentena, né? Mas eu gostaria de trazer para vocês o que significa a palavra sacrifício, né? Sacrifício etimologicamente, vem quer dizer sacro ofício, né? Então, é algo sagrado que a gente faz, né? É algo sagrado ao qual a gente se dedica. Então, eu trouxe aqui a imagem dessa sementinha, né? Então, para brotar a semente, ela deve sacrificar a casca, ela deve perder a casca, para poder fazer essa passagem de ser semente para ser uma planta. Né? Então, a Páscoa, ela representa justamente essa possibilidade dessa passagem, né? Onde eu devo abandonar algumas coisas, eu devo deixar algumas coisas, alguns hábitos, algumas formas de ser, algumas crenças, algumas formas de me relacionar com o mundo para renascer, né? E o que significa esse renascimento, né? Ou essa ressurreição? Significa que eu posso morrer para algumas coisas para nascer, né? Para algo novo, algo que eu me proponho de novo. E esse algo novo tem a ver não com uma coisa superficial, não com um desejo superficial, mas sim com algo que tem a ver com o mundo espiritual, algo muito
profundo, né. Então, onde eu aqui a simbologia, hã, cristã, ela é muito interessante, porque na realidade Jesus ascende, né, ele entra no caminho do espírito, do caminho do contato com a totalidade. Então, a Páscoa, ao menos no meu ver, né, ela representa isso, essa possibilidade de passar, né, de um estado a outro, né, é um estado de ampliação de consciência no seu sentido mais profundo.